Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está entrando aqui, você está com a Shirley Morata. E nós estamos aqui fazendo essa live diretamente do grupo Construa. E se você não faz parte do grupo ainda, você pode pedir para participar. Você pode estar vendo essa live na minha própria página, né, Shirley Morata, ou você pode estar vendo compartilhado. Mas assistir todas as lives, ver todas as postagens, todas as enquetes e interagir com o grupo é quando você está dentro do grupo Construa. E é muito melhor, porque você vai ver outras publicações, não somente as que você vê na minha página ou no meu perfil do Facebook. E hoje, para mais uma dualidade, polaridade, nós que assistimos, né, ao documentário O Efeito Sombra e começamos a trabalhar a dualidade, a polaridade que o ser humano vive e como que a gente faz para conseguir se fortalecer e ser cada dia um ser humano melhor, já que o grupo é de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. Então hoje a pergunta da enquete foi: você é caridoso? E aí foi uma pergunta que todas as pessoas até agora responderam que sim. E aí a querida Noemi até falou que existe a diferença entre ser caridoso e ser generoso. E inclusive era isso que eu queria falar aqui na live com vocês. Porque caridade, né, o povo brasileiro é bastante caridoso, mas será que somos verdadeiramente generosos? Então a gente vai fazer essa live explicando realmente o que significa essa polaridade entre o egoísmo e a caridade, que é o que a gente encontra às vezes até em algumas religiões falarem que a caridade vai nos salvar, né? Fora da caridade não há salvação. Então eu gostaria de falar para vocês, que eu já comentei inclusive no grupo, em lives anteriores, né, que a gente tem o nosso DNA e no nosso DNA são aquelas coisas dos ancestrais, aqueles homens das cavernas, os primitivos, né? Então, quando a gente pensa um pouquinho neles, a gente vai conseguir entender por que o homem é egoísta. A gente traz isso como herança genética. E o egoísmo, ele acontecia na antiguidade, quando a gente pensa no homem, né, quando ele saía das cavernas. Imagine naquela época onde não havia essa visão tão globalizada. Então o homem saía e ele não tinha noção do quanto que teria de alimento para ele. Então ele saía para caçar. E aí o que acontecia? Via lá um animal, ele ia matar com certeza, e se visse um outro homem, ele iria lutar com esse outro homem, porque era tudo para ele e para a família, né, que estava na caverna. Então ele não tinha noção de que se ele repartisse não haveria problema. Ele queria era já que era difícil, né? Imagine na época, né? Você ter que sair para caçar. Hoje em dia é fácil, que a gente vai ao mercado, mas você ter que sair de manhã para ir caçar, que era a tarefa principalmente dos homens, né? A mulher estava lá na caverna tomando conta da cria. E aí o homem saía para caçar e já vinha com aquela carne. E ele queria ter aquele alimento, sem ter dúvidas de que no dia seguinte iria ter fome. Então aí o homem conseguiu ter essa característica egóica, né? O egoísmo dele. Tudo é para mim. E aí você imagina que depois disso, né? Quando ele viu outro homem, digamos que ele tinha lá algum vizinho, ele começou a ter orgulho, porque eu consigo, né? Um animal maior do que meu vizinho. E aí que a gente tem esta característica que o egoísmo traz, que também é o orgulho. E a gente traz isso como herança até os dias de hoje. Então, por isso, né, que trabalhar essa dualidade é falar o quanto somos realmente caridosos e o quanto a gente ainda traz dessa herança genética do egoísmo. Aí você vai falar: não, eu sou caridoso, eu ajudo o outro. Eu concordo, o povo brasileiro é um povo caridoso. Basta acontecer uma catástrofe e aí todo mundo se mobiliza para ajudar. Mas aí que vem o comentário da Noemi, né, dentro da enquete. Será que nós temos a generosidade? Porque nem toda a caridade que fazemos é generosa.
Quando a gente é generoso, a gente faz caridade, mas não o oposto, porque a generosidade, ela vai além da caridade. É quando você enxerga o que o outro ser humano precisa, antes de ter uma catástrofe, antes de você notar que ele precisa. É você enxergar o outro ser humano. Porque existe, gente, orgulho em todos os lados, tanto do lado do egoísta, como do lado de quem não tem, às vezes, e necessita receber a caridade. Tem gente que às vezes tem orgulho, não quer receber. Então, tanto o egoísmo gera este orgulho, né, de eu sei, eu tenho, eu posso, eu consigo melhor do que o outro, como também quem não consegue, às vezes, recursos, às vezes tem orgulho de não querer receber. Então, a caridade, ela tem que ser olhada com os olhos mais de autoconhecimento, da gente se perceber. Será que eu estou realmente ajudando o outro? Será que eu ajudo sem julgar? E também para quem recebe, será que recebe sem se sentir assim orgulhoso? Ai, não, melhor eu não pegar do outro porque acha que está mostrando fraqueza. Então esse tema a gente tem que realmente perceber como é que está o termômetro. Lembra que eu falava, né, de 0 a 5, quanto que você está na tolerância, na intolerância, na gratidão, na ingratidão. E aí, no egoísmo, quanto que tá a sua nota, né? Gente, eu não tô vendo aqui, eu vejo às vezes alguns curtidos, mas não tô vendo nenhum comentário. Depois, se vocês quiserem deixar abaixo nos comentários, eu comento tudo com vocês. E gostaria de dizer que eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham de tudo isso. Uma outra coisa de falar, né, dessa coisa do brasileiro ajudar bastante, e outros povos também, né, na hora das catástrofes, a gente também tem que pensar que caridade não é somente você doar bens materiais. Muitas vezes a gente sabe fazer essa caridade, né, de ir até um asilo, doar alguma coisa material ou doar para as crianças, e tudo isso é muito importante. Você olhar no seu guarda-roupa e falar, não, realmente eu posso doar essas coisas. É necessário, mas também a caridade é você doar carinho para as pessoas. Um sorriso, um bom dia. E aí você fala, eu faço isso, né? Quando uma pessoa precisa, eu estou ajudando. Mas e no dia a dia? No seu trabalho? Na sua família? Será que existe essa caridade de você enxergar o que a outra pessoa está precisando no momento? Às vezes é só um abraço, um carinho especial. E aí, gente, às vezes a gente peca, né? Justamente com aquelas pessoas mais próximas. Tem muita gente que faz caridade, às vezes indo nos outros lugares, e esquece de olhar dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo do trabalho. Será que eu estou sendo realmente uma pessoa generosa ali? De ajudar aquele meu amigo que ele está com dificuldade? Sabe quando entra pessoa nova na empresa? E aí a pessoa está meio perdida? Como que é a caridade para ajudar aquela pessoa? Ou será que às vezes a gente fala, meu Deus, eu não estou com paciência de ensinar? Tem isso, né, também. Até eu falei também da gente exercer a paciência, né? Que ser paciente e ser tolerante. Será que a gente tem essa caridade de ajudar? E eu gostaria também de falar uma outra coisa para vocês em relação a isso, contar para vocês, né, uma historinha minha, né, que aconteceu comigo, de exercer a caridade, né, para vocês perceberem como a gente às vezes falha. Teve uma situação onde eu vi uma pessoa que ela estava pedindo, né, uma moradora de rua, me pediu dinheiro. Eu estava estacionando o meu carro e quando ela pediu, ela não estava bem vestida, né, uma pessoa morador de rua. E na hora me veio, será que ela vai usar isso realmente para comer ou é para droga? E nesse momento me bateu aquela insegurança. Por quê? Porque eu estava julgando ela, né?
Quando a gente vai, às vezes, fazer a caridade, a gente tem isso, né, de julgar, será que eu dou, será que eu não dou, será que a pessoa realmente está precisando? E aí eu acabei, né, fiquei naquela dúvida, vou dar o dinheiro, não vou dar o dinheiro, acabei dando o dinheiro para ela. E por coincidência, no dia seguinte, eu encontrei essa mulher. Eu dei o dinheiro para o lanche que ela havia pedido e no dia seguinte ela veio me dizer que ela havia repartido aquele dinheiro que eu tinha dado para ajudar uma amiga dela que estava no hospital e ela foi levar um chocolate para a amiga dela, né? Acho que foi isso, porque a amiga estava com AIDS e ela foi no hospital. Naquele momento que ela me contou isso, aí eu pensei comigo, quem realmente exerceu a caridade? Quem realmente enxergou a necessidade do outro? Eu dei o dinheiro do lanche dela, mas eu dei meio que julgando se ela iria realmente comer ou não. E ela repartiu aquele dinheiro e deu de uma maneira muito mais bonita, de uma maneira muito mais generosa. E a partir daquele momento eu comecei a questionar o quanto eu sou generosa de fato, o quanto eu ainda julgo na hora de fazer a minha doação. E até na enquete também a Lúcia falou que às vezes ela doa e depois se arrepende, porque vê que a outra pessoa não deu valor ou a outra pessoa às vezes não está se beneficiando como ela achava que a pessoa iria se beneficiar. E quanto a isso, eu gostaria de falar que a gente tem que doar, muitas vezes, a gente tem que ver se vai fazer falta para a gente, né? Porque a gente não vai poder doar e ficar a gente na necessidade. Mas é importante sim que a gente acredite que a gente repartindo, o universo vai retribuindo para a gente também. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, você que está aqui ao vivo comigo. A Helenise, boa tarde, que bom ter você aqui. E depois você vê a retransmissão, tá? Porque eu estou falando hoje sobre egoísmo, sobre caridade, para a gente começar a refletir um pouquinho sobre esse tema, sobre este efeito, né, de polaridades que a gente tem entre ser egoísta e ser caridoso, né? Qual é o termômetro, qual é o número que você está se dando? E para finalizar, né, essa live, eu gostaria de falar para vocês, né, que existe uma frase, né, que fala que melhor ajuda quem não atrapalha. E falar dessa frase, em falar sobre caridade, a gente tem que pensar o seguinte. Obrigada, Helenise. Quando a gente fala melhor ajuda quem não atrapalha, porque a gente às vezes nesse momento que a gente quer tanto ajudar, que a gente acha tanto que o outro ser humano precisa, às vezes a gente atrapalha. Porque a gente às vezes está querendo tanto ajudar o outro na caridade e às vezes a gente perde a noção do que é respeito. Porque às vezes a gente quer ajudar, né? Voltando àquela caridade de ajudar às vezes um amigo de trabalho, alguém na escola, você sempre tem que pesar, né? Eu também. Será que a pessoa quer a minha ajuda? Ou será que isso também tem um pouquinho de orgulho da minha parte? Ah, eu sei fazer. Ah, é porque eu sei fazer melhor, então eu sou caridosa, eu vou ajudar. Mas às vezes a pessoa não está querendo sua ajuda. E aí vem aquilo também. Por isso que eu falo que trabalhar o efeito sombra na gente, a gente começa a se ver esse autoconhecimento, essas polaridades, a gente começa a perceber, não, mas eu sou caridoso, mas será que eu sou uma pessoa que respeita o outro? Oi, tudo bem, Luci? Seja bem-vinda, que bom que você está aqui, boa tarde. Então, tudo isso a gente precisa perceber. Se na nossa caridade tem orgulho, se na nossa caridade tem desrespeito, como que a gente está exercendo essa caridade? E aí que a gente se conecta melhor num universo onde todo mundo está aqui aprendendo, todo mundo está querendo melhorar e se desenvolver. Mas a gente ainda vê muito homem patinando, sabe? Ele não sabe ao certo. Falo por mim, a gente julga, desrespeita, é egoísta, tem orgulho.
E aí aos poucos a gente vai melhorando, com certeza. Mas aí para a gente hoje finalizar, né, esse termômetro, eu gostaria de falar para vocês, para fazerem um ato de caridade, doar enxergando o que o outro precisa, tanto na parte física, material. Você pode estar doando roupas, agasalhos, está bastante frio agora, ou você pode estar doando o seu carinho, o seu amor, a sua compreensão. E às vezes tudo que a pessoa está precisando é que você dê a mão para ela. Não precisa nem dizer nada. É isso que a pessoa está precisando no momento. E aí a gente às vezes nem invade a pessoa, né? A gente apenas acolhe aquela pessoa. E é isso, gente. Então vamos lá, mais essa tarefa para vocês, né? E quem não viu as outras lives que eu fiz falando sobre os outros temas desta polaridade, é importante que vocês vejam e comecem a pensar: o que eu faço para melhorar? O que eu faço para ajudar? E aqui eu quero que vocês compartilhem tudo o que vocês acharem, o que vocês sentem, porque é uma forma de caridade também. Porque à medida, né? Porque não é o grupo Construa Baixiro Morata. Quem viu a minha live, né? Que eu fiz o meu vídeo que está fixo, eu quero que todo mundo se fortaleça, me ajude também para que eu me fortaleça e nesse um ajudar o outro a gente forma um grupo que vibre no amor, na generosidade, de um acolher o outro, de um ajudar o outro. E esse é meu sonho aqui, né? Quem já me acompanha há tempo sabe que eu falo que uma andorinha só não faz verão, que é essa união que faz a força. Então mostrem, né, essa caridade aqui, exerçam aqui dentro, né? É esse meu sonho, tá bom? Um beijo para vocês aqui, a Cláudia está aqui comigo também. Um beijo e compartilhem essa live com as pessoas, deem um joinha aí que vocês gostaram, para que a gente assim incentive outras pessoas a assistirem também, tá bom? Um beijo no coração de vocês e amanhã eu vou voltar para mais uma tarefa, tá bom? Tarefa que eu chamo, né, de se olhar. Se olhar com amor, com respeito e com generosidade com a gente mesmo. É isso, gente. Beijos. Tchau, tchau.